Bom dia, meu amigo, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte da Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, quero nesse instante agradecer a Deus primeiramente e a você por estar me dando a oportunidade, o privilégio de estar me acompanhando nas mensagens que o Senhor tem tocado no meu coração, para que eu possa estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo também a cada dia, porque a palavra certamente, ao meditarmos nessa palavra, ela primeiramente o Senhor fala conosco, ela vem primeiro de encontro aos nossos corações. E agradeço a você que já se inscreveu nesse canal, você que tem me ajudado. Ontem eu tive o prazer de conhecer meu irmão Rodrigo, meu amigo Rodrigo. A você que se inscreveu ontem, muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe. Onde eu pude falar que você se tornou um amigo e um amigo de verdade, porque você é aquele que tem algo a transmitir com serenidade para muitos que se encontram e vivendo em uma vida completamente contrária à vontade do nosso Deus. Forte abraço a você e a todos vocês que terminaram, antes do Rodrigo, os últimos que se inscreveram. Eu quero aprender a olhar no YouTube aquele, para me citar o nome, e agradecer a você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, mesmo não sabendo olhar ainda para verificar aqueles que estão inscritos no meu canal, eu quero dizer a você, você faz parte das minhas orações. Embora eu sou o mais necessitado da presença desse Deus, sou o mais dependente de estar em constante comunhão com esse Deus para poder falar para você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Por isso eu conto com as suas orações, crendo que aquilo que você desejar a mim, certamente você terá em dobro, você receberá em dobro. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. A partir de ontem, eu dei início com uma frase do dia, deixando uma frase do dia. E eu achei uma frase aqui muito interessante, como várias que tenho. Ela sumiu aqui agora. É algo que diz assim: pense positivo, concentre-se no que é bom e lhe faz bem, e tenha uma memória seletiva para esquecer aquilo que lhe faz mal. Louvado seja o nome do Senhor. Pense positivo, concentre-se no que é bom e lhe faz bem, e tenha uma memória seletiva para esquecer aquilo que lhe faz mal. Louvado seja Deus. O Rodrigo sabe que essa frase que estou dizendo aqui é algo que você passou para mim ontem, então eu estou citando porque ela caiu justamente no momento. Então Deus sabe, Deus conhece, então eu quero que possa selecionar para que isso não fique guardado e não está na minha mente mais, em nome de Jesus, com toda certeza,
para mim dar o testemunho aqui do que aconteceu, é algo que para mim não há problema nenhum falar do que aconteceu, mas a minha função, o meu compromisso aqui é trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E essa palavra se encontra em Provérbios, no capítulo de número 1, o primeiro capítulo do livro de Provérbios. Aí eu gostaria de ler com você, onde nós sabemos o Provérbios. A introdução do livro de Provérbios, ele mostra que o autor é Salomão, Agur e o rei Lemuel. Eu já até citei a respeito das curiosidades, de tudo que contém neste livro, para que venhamos até então sermos tocados pelo Espírito Santo para aprofundar de forma a aprender mais e mais a respeito desse livro. E eu falei que a data provável que foi escrita foi de 1930 a 1970, antes da vinda de Cristo, antes de Cristo. Isto é para ficar guardado em nosso coração, mesmo que eu já tenha falado para você, a você que não sabe, a você que não ouviu, a você que ainda ou tem entendimento, tem interesse em saber este livro, a fontes que nós encontramos neles. Provavelmente Salomão reuniu e editou outros provérbios além dos seus. Apesar de ser um livro de provérbios de Salomão, existem alguns provérbios citados que não é dele. E ele menciona aqui estes provérbios, só para termos entendimento. E os principais personagens no qual ele faz menção são o simples, o preguiçoso, o insensato, o escarnecedor e o sábio. Esses são os principais personagens a quem ele se dirige. E nós, olhando para dentro de nós mesmos, precisamos de ver em qual desses personagens nós estamos enquadrados. Se estamos enquadrados no simples, se estamos enquadrados no preguiçoso, ou se estamos enquadrados no insensato e o escarnecedor, ou o sábio. Então, espero que todos nós estejamos enquadrados no sábio, e o simples, no simples. O resumo desse livro, ele nos mostra o seguinte, o resumo: a sabedoria é o seu foco. A sabedoria é o seu foco. E nem sempre nós exercitamos aquela sabedoria que pedimos a Deus. E Salomão, ele teve o privilégio de, ao entender o Senhor, ao ouvir em sonho Deus falando com ele, para pedir o que ele quisesse que ele o daria, ele escolhe a sabedoria. Só que ele, lá na frente, ele exercita aquilo que pediu a Deus. Ele exercita aquilo que pediu a Deus. E nós sabemos quais foram as passagens relatadas pela sabedoria de Salomão, onde a rainha de Sabá, ela atravessou as províncias, para trazer presentes a Salomão, para conhecer, para ver e entender
quão grande era a sabedoria que tinha. E a Bíblia também nos mostra que, como Salomão, nunca houve um homem tão sábio como Salomão. E não haverá. Então, isto são relatos que a gente encontra na palavra de Deus e precisamos estar com foco, que é na sabedoria. Uma sabedoria grande e divina que transcende toda a história, povos e culturas. Salomão dá instrução de como viver de maneira sábia e que agrade ao Senhor. Para isso, precisamos estarmos atentos, precisamos estarmos desejosos, precisamos querer, precisamos colocar na posição em que Deus espera que venhamos a nos colocar. Isto é algo que Salomão, então, ele está procurando a passar para nós aqui. Os provérbios são tão relevantes hoje como eram há cerca de 3.000 anos atrás. E a curiosidade desse livro é que o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. O livro foi escrito principalmente para jovens e simples. Para jovens e simples. Mas hoje eu quero relatar neste Provérbios de número 1, aqui a respeito do versículo 1 até em diante, até os 4, eu acredito que dê tempo. Eu não quero, ontem eu falei que quero reter, mesmo não conseguindo, sem perceber, eu cheguei aos 40 minutos e quero procurar reter para que você possa, até então, ir até o final. E a você que não se inscreveu, eu peço mais uma vez, me ajude. Eu creio que tudo aquilo que tenho falado aqui é de Deus, e Deus é aquele que se agrada daquele que fala com verdade a palavra registrada, a palavra que se encontra registrada nessa biblioteca que é a Bíblia Sagrada. Por isso, a boca fala do que o coração está cheio. E para estarmos com o coração cheio, precisamos estar aprofundando, a aprender cada dia mais o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Onde nós sabemos que está registrado na palavra, em Jeremias, o Senhor mostrando que basta apenas nós o invocarmos, que Ele nos anunciará coisas grandes e ocultas que não sabemos. Que coisas grandes e ocultas que não sabemos. Há muitas coisas que nós não sabemos. E, na verdade, iremos morrer sem saber todas elas, sem conhecer todas elas. Porque somos humanos, somos limitados. E Deus, Ele é eterno. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. De forma muito especial, receba a minha oração, a oração daqueles que estão no grupo, daqueles que são intercessores, daqueles que estão colocando vidas em situações, que se encontram em situações de calamidade, em situações que não entendem de desespero, em situações que estão ao ponto de tirarem até mesmo a sua própria vida, e nós sabemos o que acontece com aquele que faz tal coisa. Caso esteja falando para alguém que esteja pronto a fazer ou pensando em fazer algo dessa natureza,
eu quero dizer para você que eu cheguei a tentar tirar a minha própria vida, mas o Senhor não permitiu, para que hoje eu viesse estar aqui falando para você que vale a pena dar uma oportunidade para que Jesus entre na sua vida, para que ele seja e entre e ocupe o primeiro lugar da sua vida, onde você irá se deparar e saberá resolver as coisas, as dificuldades, as lutas que sobrevêm sem que nós percebamos, sem que venhamos a perceber. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida e você possa entender algo que é muito importante. Você é especial, você é um ser único, você é alguém que Deus te ama, você é alguém que Deus quer usar para falar, para transmitir, para não apenas falar, demonstrar com ações aquilo que Deus espera de cada um de nós, que é o ide, onde nós podemos, porque Deus, ele nos dá essa liberdade, essa ordem. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Então, isso é algo que Deus se agrada. Ide, mas para nós irmos, há uma necessidade de aceitarmos o convite desse Deus, desse Jesus, o convite mais doce, onde ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então você pode primeiro ir até Jesus. É necessário. Antes que você vá sem aprender algo a respeito da palavra, você não terá o que dizer para que alcance vidas para o reino de Deus. E Salomão, ele nesse Provérbios, ele diz algo tão maravilhoso que eu quero fazer essa leitura com você, em nome de Jesus. Provérbios, no capítulo 1, o telefone está embaçado, eu não sei se a imagem vai sair embaçada, né? Porque aqui ontem demorou o vídeo ser processado pelo YouTube. Ontem foi uma demora, ontem foi uma luta, eu pensei até que não fosse entrar, mas para a glória de Deus, o YouTube entendeu que o conteúdo em que quero passar é para ajudar, cooperar, orientar pessoas, aqueles que principalmente não têm uma esperança, estão vivendo sem esperança. E a esperança que quero transmitir e que estou transmitindo é a esperança de que Jesus, ele garante uma vida eterna. Então precisamos esperar em Jesus, que no tempo certo iremos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Provérbios, no capítulo 1, fala o princípio da sabedoria. Pelo próprio título, nós já podemos concluir algo. O princípio da sabedoria. Olha que título espetacular, título maravilhoso, título exemplar, título desejável, porque eu sei que muitos querem ter essa sabedoria, mas para isso precisamos então
chegarmos a Deus. Agora aqui, nesse título que diz o princípio da sabedoria, qual é o princípio da sabedoria? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui já está mostrando alguém que não é qualquer pessoa. Assim como você também não é qualquer pessoa. Você é alguém que é e tem, caso você se coloque na posição em que Salomão se colocou, e como sendo filho de Davi, que foi o homem chamado segundo o coração de Deus, a palavra relata dessa seguinte forma. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele era filho de um rei de Israel. Esse Davi deixou o seu exemplo grandioso. E Salomão, então, ele dá prosseguimento, ele prossegue, sendo que Davi é aquele que deixou o exemplo, que ensinou ao seu filho, assim como deve ser o pai, ensinar ao filho a forma que deve seguir. E o melhor momento para isto é o momento em quando ele é pequeno, pois a palavra nos relata, ensina a criança o caminho que deve seguir enquanto é pequeno, para que quando envelhecer, quando crescer, não desviar dele. Não desviar, porque ele vai ser alimentado, vai ser ensinado. E nós sabemos aqui que Davi orienta a Salomão e fala para Salomão, nós sabemos qual foi a orientação e os ensinamentos e os exemplos, eles arrastam. Exemplos, eles arrastam, não é isso? Exemplos arrastam. Então, a nossa atitude com Deus é uma coisa, mas os nossos exemplos vão arrastar pessoas a seguirem aquilo onde nós estamos aprendendo, ou aquilo que está preenchendo o nosso coração, que é, sem sombra de dúvida, a palavra do nosso Deus. Para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimentos e discernimento, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos que ele está dizendo, está mostrando, são aqueles que não estão dando a mínima para a palavra, que tem tudo o que nós precisamos e outra, muito mais. Porque quando nós pedimos algo ao Senhor, esse Deus, que é o Senhor dos senhores, é um Deus que nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos, caso estejamos vivendo uma vida de intimidade com esse Deus. E essa vida de intimidade com esse Deus é para aqueles que o temem, nos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Que Deus abençoe a leitura dessa palavra nesta manhã linda, manhã de sexta-feira, antecedendo já mais um final de semana,
onde ao piscar nos nossos olhos já chegou o final de semana. Mas louvado seja Deus por estarmos com saúde e, acima de tudo, com um coração aberto para receber aquilo que é de Deus. Caso você seja um daqueles que se encontra com dúvida, caso você seja um daquele que se encontra olhando para a vida ou observando apenas o vento, observando somente as coisas e não agindo, você aquele que observa o vento, ele nunca semeia. Então é preciso você não apenas estar observando, e sim colocando em prática aquilo que Deus espera de você. Que Deus abençoe grandiosamente a você que se encontra, que foi diagnosticado pela medicina, pelos médicos, que não há mais jeito para você, que a vida para você está com os dias contados. Não deposite a sua, nem eu não digo a sua fé, o seu desespero naquilo que foi dito pelo médico. Pelo contrário, deposite a sua fé e fale para Deus: Senhor, eu fui diagnosticado aqui neste momento. Mesmo sendo diagnosticado, eu quero saber mais de ti. Embora eu tive muitas oportunidades para aprender a respeito do Senhor e não dei crédito, eu sei que desprezei, mas neste momento me dê a oportunidade de saber mais do Senhor, para que eu possa testemunhar de ti, e que tudo isso que estou falando, e Deus sabendo o que você está falando, se confere com o que Ele está ouvindo, que Ele sabe que é com sinceridade, você falando para Deus. E eu falo com sinceridade, Pai. Eu creio em Ti, eu quero conhecer, para mim ter uma fé para acender essa fé, essa chama, e ser mais um cooperador da Tua obra, fazer algo em benefício para contribuir com o que o Senhor nos ensinou, que foi a oração, modelo deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele eleva os olhos. Então ele deixa aquela oração para os discípulos: vós quando orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. É para que venhamos a olhar para o alto, a lembrar, entender que Deus está nos céus e Deus habita no terceiro céu, irmãos, amigos. Ele habita no terceiro céu. Esse céu que vemos é apenas o primeiro. Existe o terceiro céu, onde Deus habita. Então, Pai nosso que estais nos céus dos céus. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o reino de paz. O reino de Deus é o reino de glória, é um reino de bênçãos, é um reino de saúde, é um reino de compreensão, é um reino de paz, é um reino de felicidade, é um reino de alegria, é um reino de união, é um reino de sabedoria, é um reino de entendimento. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
Muitos de nós queremos que a nossa vontade seja feita assim de imediato. Essa é uma oração modelo. Não é para usarmos ou fazermos essa oração como se não estivéssemos ou venhamos a estar com nossos pensamentos focado em cada parte que Jesus ele deixou relatado na palavra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós sabemos que queremos o melhor, queremos sempre estarmos livres de algo que está nos atormentando, de algo que está nos fazendo-nos com que venhamos a pecar. Então queremos estar livre ou queremos ficar livre de uma enfermidade. Quem não quer? Mas a vontade de Deus é que vai prevalecer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É algo que eu fico olhando, amado. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados. Muitos leem essa palavra, muitos repetem essa oração. Não sou nada contra, não estou aqui criticando, mas olhando e levando-nos a pensar, quando estamos fazendo essa oração, se aquilo que estamos falando perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Será que de fato você está falando e aquilo que você está falando, repetindo a oração que Jesus deixou, você tem perdoado? Você tem perdoado? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muitos não perdoam. Uma palavra sequer dita a você, uma palavra vinda em direção à sua vida. Muito menos aquilo que causou, que magoou, que trouxe para você, onde se encontra guardado em seu coração. Pai, perdoa as nossas dívidas. Todos querem ter as suas dívidas perdoadas, assim como nós temos perdoado. Para recebermos o perdão de Deus, há uma grande necessidade de também perdoarmos aqueles que nos ofendem. Que Deus abençoe grandiosamente, que eu não quero chegar aos 40 minutos, assim como eu falei, e é tão bom falar desse Deus, que poderia falar aqui o dia todo, e creio que não é pelo muito falar, mas aquilo que foi dito, e que não pude expressar, de forma que você viesse ou veio a entender, que o Espírito Santo complete em seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade única, ímpar, de poder ter falado do teu amor, de ter transmitido, e que essa palavra, Senhor, venha de encontro a muitos corações, ó Pai, que se encontram em dúvidas, que se encontram indecisos, que se encontram, ó Pai, em desesperos, que se encontram, ó Pai, na verdade, vivendo de forma sem expectativa nenhuma de esperança de vida. Mas que o Senhor possa fazer com que o teu Espírito Santo venha dar um toque nesses corações que se encontram nessa situação, e que o Senhor esteja cobrindo de bênçãos
Ó Pai querido, a cada um daqueles que tem acompanhado e tem entendido que aquilo que tem sido transmitido tem vindo do teu coração e atingido corações. Por isso que o amor do Senhor, Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. Ó Deus, e com esses que têm acompanhado, que têm ido até o fim, ó Deus, aquilo que estão passando, Senhor, visita, toma a causa de cada um, ó Pai querido, realiza o milagre, para que eles possam contar, meu Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor já fez e o que o Senhor tem por fazer na vida daquele que vier a depositar em suas mãos, entregar em tuas mãos a vida, na esperança de viver eternamente, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Grandioso, abençoado dia de sexta-feira. Como se diz, a gíria já mudou. Sextou, né? Mas muitos estão falando agora, ó, sextou! Então hoje é sexta-feira. Louvado seja Deus. Sábado está próximo. Domingo, mais um final de semana. Você sentindo o desejo de estar participando conosco dos cultos nos quais prestamos a esse Deus. A partir das 9 horas temos a escola bíblica dominical, onde está aberto para que você possa participar ou se matricular na maior escola bíblica do mundo. Amém? E as vagas são ilimitadas. Amém? Quero convidar você a fazer parte conosco. Estamos servindo ao Senhor na Primeira Igreja Batista, Rua Henrique Dias, número 33, ponto de referência, Praça de Benfica, onde não tem nenhum erro, você colocando no seu coração por aprender mais desse Deus. Amém? E à noite, às 9 horas, escola bíblica, às 10 horas da manhã, nós temos ali o nosso culto matutino, que às 10 horas é o nosso culto. E à noite temos o encontro da sociedade masculina, homens em missões, né? Sociedade masculina missionária, e também mulheres em missões, que a S, toda vez que eu vou falar, eu confundo. Se eu não ler para falar, eu não falo. MCM. Louvado seja Deus. Tem encontro de jovens, tem o Embaixadores do Rei e também as Mensageiras. Você desejando levar o seu filho, tem também um berçário para que você possa deixar, e tem também o culto infantil. Você, pai, que tem criança na idade de 4 anos, 5 anos, você é o nosso convidado, e levando a sua família, os filhos estarão também aprendendo ali a palavra de Deus desde a sua meninice, né, enquanto pequeno. Amém? Que Deus abençoe, esteja conosco, será um grande prazer. E à noite, às 19 horas, o culto da noite, onde você também pode participar pelas redes sociais, que é transmitido o culto ao vivo da Primeira Igreja Batista em Benfica. Amém? Que Deus abençoe.
a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz. Vamos ficar combinados assim. Eu oro por vocês e vocês orem por mim.